Esse vídeo é pra você que faz parte de uma família, ou seja, todo mundo, né? Você que já formou uma família, você que é filho, que é pai, que é esposo, que é esposa, ou que deseja formar um dia. Esse vídeo é pra você. Será que uma família cristã é uma família diferenciada? Será que as nossas famílias, elas podem atingir algum certo grau ali de perfeição, no sentido de que a gente se sinta plenamente satisfeito com essas famílias? Será que é possível ter um casamento, um relacionamento que seja feliz? Existem tantas coisas que a gente pode falar sobre família, e esse vídeo é justamente sobre isso. Eu quero falar com você sobre a beleza e o peso da família à luz da cruz de Cristo. Olá, eu sou a Bia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui você encontra reflexões sobre Deus, a vida, sobre relacionamentos, indicação de livros cristãos, estudos e tudo mais relacionado à vida cristã. Então, se você gosta desses assuntos, fica por aqui que eu tenho certeza que esse canal vai te abençoar. O que eu tenho percebido conversando com muitas pessoas sobre relacionamento, falando também aqui no meu canal e tudo mais, que muitas pessoas colocam na família a idealização e a realização do sonho de vida delas. A verdade é que a família ela pode ser o lugar mais seguro da Terra, mas ela também pode ser o maior campo de batalha. Hoje eu quero conversar com você sobre uma verdade muito difícil, mas libertadora, que é a de que a sua família precisa da cruz tanto quanto você. Lá em Gênesis 1, do 27 ao 28, nós lemos que Deus instituiu a família. Foi Ele quem criou a família. Deus criou o homem e a mulher, os abençoou e os mandou multiplicar sobre a terra. Mas a família foi também o primeiro alvo de Satanás. O primeiro alvo. Quando a serpente apareceu, o que ela foi fazer? Ela foi atacar a esposa. Ela foi atacar Eva para que ela pudesse induzir o seu marido ao pecado. E ali nós tivemos a primeira crise familiar. E depois disso, muitas outras crises vieram, né? Nós vimos que Caim matou Abel e por aí em diante, a história é recheada de histórias em que famílias tiveram problemas, assim como nós temos até hoje. Então nós temos que entender que todos os lares, todas as famílias, elas carregam uma característica, um peso, uma influência da queda e do pecado. Mas uma coisa que me impressiona é que da mesma forma em que a família foi afetada na queda, nós vemos vários exemplos bíblicos e nós vemos a Bíblia reafirmando que Deus espera que as nossas famílias sejam lugares de legado. Ele espera que uma geração conte à próxima geração sobre quem é Deus e quais são os seus feitos. Muito mais do que a família ser um lugar de conforto e realização, a família é um lugar de chamado e de legado. Em Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades do mal. Sabe o que isso significa? Talvez você esteja tendo um problema sério com seus pais, com o seu esposo, com a sua esposa, com seus irmãos. E você precisa entender que tudo isso aí é muito mais do que os seus olhos podem ver. Sabe que se você conversa com muitas pessoas, principalmente hoje em dia, muitas foram abandonadas pelos seus pais. E um dos atributos, das características do nosso Deus é que Ele é o nosso Pai. Logo, distorcer e acabar com a imagem do Pai, de um pai terreno que seja, é uma ótima artimanha para que você não entenda a paternidade de Deus. É muito engraçado como as coisas acontecem, como um simples comentário que qualquer pessoa poderia fazer, mas dentro da sua casa aquilo pode tornar algo absurdo. Quando nós temos intimidade com as pessoas, isso acontece, né? Nós estamos dentro de casa, às vezes a gente tá num dia ruim, e talvez lá no trabalho, se alguém te cutucar, você vai se controlar, mas dentro de casa é muito mais difícil de você fazer isso. Parece que o mundo vira contra você, as coisas viram porque você tem essa liberdade mesmo com as pessoas que estão ali dentro. E aí, um lugar que era pra ser um lugar de paz se torna um lugar de tormento, um lugar de dificuldade mesmo. E sabe por que eu tô dizendo essas coisas pra você? Porque eu quero que você abra os seus olhos. Às vezes você tá contra os seus pais, às vezes você tá contra o seu esposo, sua esposa, você tá contra até mesmo seus filhos, enfim. Às vezes você tem detestado a sua família. E não é nem porque aconteceu alguma coisa, mas porque você não tá bem. E às vezes até mesmo sem saber a origem desse sentimento. Só que ele tá aí. Se você abrir os seus olhos, você vai entender que a sua família é um lugar de batalha espiritual. E que para você ter uma família abençoada, toda ela, inclusive você, precisa estar diante do Senhor Jesus. Tem um livro que é Cartas de Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Tem um dos trechos, ele fala como se fosse o diabo, né, conversando com o estagiário dele, ou seja, um sucessor, de como ele pode acabar com a vida de um ser humano. E aí, numa dessas cartas, ele fala para o Vermelindo, que é o estagiário dele, para ele construir o hábito de irritação mútua.
entre a mãe e o filho. Ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó: faça-o orar contra o pecado da mãe e nunca por sua dor. Ou seja, orar dizendo quanto a sua mãe é ruim. Orar dizendo, minha mãe é pecadora, minha mãe é mentirosa, minha mãe é fofoqueira, minha mãe não sei o quê. Ao invés de orar para que Deus a cure das doenças que ela tem. Muitas vezes nós abrimos os nossos olhos para ver os defeitos das pessoas que estão na nossa casa. A gente olha e a gente valoriza quais são as dificuldades deles mesmo. Ao invés de nós enxergarmos qualidades, potencialidades e coisas boas, a gente passa a enxergar os defeitos, os pecados e aquilo que aquela pessoa faz de ruim. E isso cresce. Isso cresce. Muitos casamentos estão destruídos porque as pessoas se esqueceram do motivo pelo qual elas se encantaram por aquela pessoa que elas casaram. Ao invés delas verem qualidades, ao invés delas verem coisas boas, elas começam a valorizar aquilo que é ruim. E aí, valorizando essas coisas, elas só crescem. Tudo aquilo que você alimenta, tudo aquilo que você diz sempre, aumenta. Parece que aumenta, não é verdade? Eu acho muito legal, porque tem um livro que fala que a nossa família ela é como a cruz. Olha que coisa. A cruz de Cristo é algo terrível. É algo que carrega dor. Não é bonito de se ver quando você olha um Cristo crucificado. É um lugar cheio de sangue, de choro, de morte. Mas foi por meio da cruz que nós temos liberdade. Assim como a família, a cruz, ela é um lugar de beleza e dor. Se nós entendermos isso, nós veremos que a nossa família também é esse lugar. É um lugar de dificuldade, é um lugar de ceder. Nós abrimos mão até da nossa própria vida, nós nos sacrificamos. Em troca, nós recebemos um amor sem medida. Nós recebemos uma vida e recebemos paz. Então, a nossa família ela é a imagem perfeita da cruz. Nós, enquanto cristãos, precisamos entender isso. A cruz não é apenas o lugar onde Jesus morreu, mas é o lugar onde a nossa família deveria viver. Em Mateus 10, do 38 a 39, Jesus fala que aquele que não toma a sua cruz e o segue não é digno de recebê-lo. Nesse trecho também Jesus fala que aquele que não deixar a seu pai, a sua mãe, a sua família para segui-lo, não é digno de recebê-lo. Sabe que muitas pessoas, elas colocam a sua família em primeiro lugar. E a nossa família ela é muito importante. Biblicamente falando, no reino de Deus, a nossa família é muito importante. Mas ela não é o mais importante para nós. O mais importante é nós buscarmos a Cristo. O mais importante é nós seguirmos Jesus. As nossas famílias, elas facilmente viram ídolos no nosso coração. E virando ídolos, elas tomam um lugar que não é delas. Sabe que a sua família não vai te fazer feliz mesmo. A tua família não vai te dar paz que excede todo entendimento. A tua família não vai te salvar. A tua família não vai derramar graça sobre você, misericórdia. Quem faz isso é Jesus. É por isso que muitas pessoas sofrem muitos anos querendo casar. E depois que casam, elas acabam até separando. Porque elas falam, poxa vida, eu casei, mas a minha vida não mudou. Eu casei, mas não recebi o felizes para sempre. Exatamente por isso. Quando a família entra no lugar de Deus, nós perdemos o foco. E aí nós não conseguimos nem mesmo fazer a nossa família dar certo. E eu quero te dizer, caso você tenha sido ferido, machucado pela sua família, a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que são contritos de coração, daqueles que sofreram. Jesus foi alguém que foi abandonado, rejeitado, tudo isso por aqueles que eram seus, a galera que estava ali, que ele veio para eles. Então, se a sua família te machucou, eu quero te dizer que Jesus sabe como é. Ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi crucificado, abandonado, tudo mais que ele podia sofrer, ele sofreu. E ele entende a sua dor. E mesmo que você não tenha tido um pai terreno, o Senhor pode ser o seu pai. É muito legal que na Bíblia, lá Isaías diz que ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ainda amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Posso te falar uma coisa? Eu já amamentei os meus filhos. E não tem como esquecer de um filho que você amamenta. Não tem como. Se você esquece do seu filho, você sofre consequências físicas. Você tem dor, você tem febre, tem vazamento de leite. É um negócio doido assim. Você sente muito, muito por estar longe dessa criança. E aí quando vocês voltam pra perto, a dor passa tudo mais. E aí o próprio Deus fala o quê? Que ainda que uma mãe se esqueça desse filho, eu jamais me esquecerei de você. Nós temos um Deus que é um pai de amor. E nós podemos contar com a paternidade dele. Independente da circunstância. Independente da nossa família real. A família que você teve biológica, a sua família de sangue, ou até mesmo aquela que te adotou. Você deve honrá-los. Você deve levá-los diante da cruz. Se você tiver uma família crucificada, uma família que ama Cristo, uma família que pratica aquilo que Jesus ensinou, aquilo que a Bíblia ensina, que deve ser uma família, com certeza vocês vão ter uma família abençoada. Uma família perfeita, não. Uma família sem problemas, sem impasses, não. Porque todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Mas vocês vão ter uma família
em um lugar de paz e uma família que caminha para a vontade de Deus. Uma coisa que eu acho lindo também sobre a cruz e sobre o livro A Família em Meio à Tormenta é que ele diz que lá em João 19:36 está escrito que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado na cruz. E aí ele faz esse parêntese. A família é pesada porque ela é sagrada. Ela nos leva à cruz e lá nós descobrimos que não há cura sem sacrifício, mas também não há sacrifício sem ressurreição. A sua família pode ser muito difícil, mas nela nenhum dos seus ossos será quebrado. Ainda que você passe por muita dor, se você se colocar diante de Jesus, Ele pode trazer cura para o seu coração e cura para a sua família. Talvez realmente você tenha uma família muito difícil, mas talvez esse vídeo tenha vindo para te chacoalhar e te mostrar que você precisa mudar o seu tom de voz. Que você precisa olhar com misericórdia para essas pessoas, com compaixão, olhar para todos eles pelo espectro da cruz e como Jesus os olharia. Eu espero que você leve a sua família diante da cruz, que você aprenda de Cristo, que derrame perdão sobre a sua casa, que vocês sejam transformados e que a sua família seja uma família crucificada. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que ele tenha falado do seu coração de alguma forma. Me conta o que tem de mais difícil na sua família. Me conta se você precisa levar a sua família diante da cruz. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Curte pro YouTube entender que ele é legal e entregar para outras pessoas. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!